Olá, alunos de segundo ano. Então vamos continuar, tá? Falando sobre a questão do trabalho, né, da mão de obra durante o segundo reinado. Falamos sobre o Bill Arbedin, né? Então aquela lei inglesa que tinha essa possibilidade, então, agora da Inglaterra poder fazer o aprisionamento, né, desses navios negreiros, e com isso os traficantes iam perder todo o seu investimento, né? E por isso, como começou a ser efetivado de uma forma bastante, de fato, bem feita, né, realmente se tornou financeiramente inviável o tráfico. E aí, né, devido a todas as pressões, em 1850 nós temos a Lei Eusébio de Queiroz, que vai, de fato, terminar com o tráfico negreiro no Brasil, certo? Lembrando que é o tráfico negreiro, não a escravização, são coisas diferentes. Claro, vai ter ainda uma situação de clandestina, um navio que o outro, claro que sim, tá? Mas de uma maneira mais assim contundente, nós temos de fato o final do tráfico negreiro com a Lei Eusébio de Queiroz, uma lei importante que recorrentemente cai em questões de vestibular e provas, etc. Bom, o que ela significou em relação à mão de obra? Basicamente, a gente vai ter, então, tráfico interno, ou seja, algumas regiões que já vivenciaram seu auge, né, como a região Nordeste, que sim, continua demandando mão de obra escravizada, continua utilizando, ela é predominante, etc, etc. Mas há um excedente de mão de obra escravizada no Nordeste que passa a ser, então, direcionado ao Sudeste. Então, tu tem um tráfico interno. Este é um primeiro ponto. Segundo ponto é que a gente vai ter não o melhor tratamento da população escravizada, óbvio, né? Não, longe de mim dizer isso. Mas a gente vai ter uma situação no qual não é mais tão fácil exterminar esses grupos, eliminá-los, porque financeiramente também não é viável, né? Não era tão barato, não se torna mais tão barato porque já não chega em abundância essa forma de mão de obra. Então a gente vai ter, digamos assim, um estímulo, inclusive, às chamadas famílias escravizadas, né? Ou seja, a ideia desses enfim, dessa elite latifundiária, proprietária de pessoas escravizadas, é que haja uma reprodução interna da força de trabalho, certo? Ou seja, estimular casamentos e geração de filhos que serão escravizados, né? Nesse contexto. Então, esse é um outro ponto. A gente vai ver o aumento, né, de registros de casamento entre população escravizada, certo? Nesse viés. Por fim, a gente vai ter, claro, também o estímulo à imigração, né? Então, a gente vai ter a chegada de imigrantes, principalmente europeus, né? Porque tinha uma linha de perspectiva que a gente chama de branqueamento, ou seja, as teorias raciais, né, que vão tentar se vestir de uma pseudocientificidade, elas estão no momento de ascensão nesse contexto. Então, uma série de pensadores, enfim, né, europeus, um dos exemplos é o Gobineau, é um dos mais conhecidos teóricos racialistas, que tinham o discurso de que haviam raças diferentes e que a raça branca, né, caucasiana, que não existe, tá, pessoas? Não existe raça branca, mas enfim, que essa raça branca seria de alguma forma superior às demais. E quanto mais branco o tom de pele, mais, enfim, superior ou evoluída, sei lá o que, seria uma sociedade, certo? Mais civilizada seria uma sociedade. Esse era o discurso desse período, tá? E com esse olhar, claro, é um discurso que se presta exatamente à dominação de outros povos, né? A ideia realmente é nesse olhar. Mas, enfim, então, com esse discurso, há um estímulo, né, que venha uma imigração, e não qualquer imigração, a ideia é que seja uma imigração branca, para que a população seja cada vez mais branca, mais clara, né, com a pele mais clara, e aí sim, nosso país ia dar certo. Mais ou menos esse era o pensamento, era o discurso. Bom, de onde vai vir esses grupos, basicamente? De vários locais, né, então vão vir pessoas da Suíça, vão vir pessoas, enfim, de locais como, por exemplo, a Polônia, sei lá, vários locais, mas principalmente da região onde hoje é a Alemanha e da Itália, que não existiam nesse período e que exatamente não eram mar de rosas. Então tem muita comemoração, muita celebração, muita mistificação sobre o processo de imigração desses povos, né, que viviam uma situação de penúria na Europa, senão não teriam vindo, obviamente, né, guerras endêmicas, né, nessa perspectiva de unificação do território, enfim, questão de fome, né, alastrada, pobreza, enfim, e que vem para cá tentando um olhar de uma nova possibilidade, de um novo recomeço, de uma possibilidade de posse de terra, enfim, né.
E então, assim, como eu falei pra vocês, todo um discurso, uma mistificação, uma celebração dessa migração, como se fosse, nossa, mas enfim, são pessoas que estão fugindo de situações né, graves, enfim, né, e que vão também encontrar situações graves aqui no Brasil, né. Mas enfim, então basicamente esses grupos de migrantes, né, no primeiro momento, assim, mais alemães, né, que vão direcionar essas regiões aqui mais do sul, no Vale dos Sinos, principalmente, no primeiro momento, né, e também italianos que vão também se colocar mais na região sul, mas também São Paulo, e que vão ser uma mão de obra importante na produção cafeeira, certo? Então são esses os grupos basicamente que vão vir. A primeira forma, digamos assim, de ocupação do território vai ser o chamado sistema de parceria, que não vai dar muito certo, que era basicamente uma forma contratual, no qual era uma coisa privada, não era uma coisa do governo, tá? Então esses latifundiários mesmo faziam contratos com mediadores lá na Europa e que, enfim, né, ofereciam mundos e fundos, né, e que iam custear todo, né, enfim, as pessoas viriam para cá com a passagem paga, digamos assim, por esses fazendeiros, que também pagariam no primeiro momento a instalação dessas pessoas e elas trabalhariam, digamos assim, para pagar depois essa dívida que elas vão ter, digamos assim, certo? Contudo, né, esses grupos que vieram para cá vão receber terras muitas vezes que estão ocupadas, né, tem grupos indígenas, muitas vezes são terras em situação de contestação, em situação de conflito, né? O alemães, isso acontece, vai acontecer bastante, né? Também com italianos. Esses sistemas de parceria, muitas vezes, a pessoa fica super endividada e ela não consegue pagar essa dívida, fica cada vez mais endividada, porque, por exemplo, no caso dos italianos, entre outros grupos também, que vão ficar nas fazendas, por exemplo, tudo que eles consomem, na verdade, é fornecido pelo fazendeiro, que vai cobrar disso, então essa dívida ela nunca é paga. Então a pessoa precisa de uma roupa, ela não pode ir ali na esquina comprar na loja não sei o que, né? Na verdade, nós não tínhamos essa possibilidade, né? As fazendas eram distantes dos centros urbanos, não tinha esse fornecimento, eles tinham que comprar do próprio fazendeiro, e aí, claro, aí tinha juros, e aí, enfim, ficava uma dívida enorme, fora que esses fazendeiros não tinham, digamos assim, a menor, enfim, menor trato, né? Eles estavam acostumados a trabalhar com a população escravizada, que eles tratavam que nem mercadoria, que nem coisa, né? Não como pessoas. E aí tu tem uma série de confrontos, tá? Uma das situações mais conhecidas foi a revolta de Ibicaba, né? Ou revolta dos parceiros, que foi mobilizada principalmente por suíços, né? E esses colonos, basicamente, eles vão fazer reivindicações, enfim, né? E vão, digamos assim, pedir melhor qualidade de vida, de trabalho, de condições, que os contratos fossem cumpridos, porque os contratos, então, firmados foram enganosos, né? E aí, então, isso acaba sendo denunciado, né? Tipo, esses grupos acabam denunciando na Europa tudo que tá acontecendo, o Brasil fica, né, tipo assim, se torna, né, enfim, né, pária, digamos assim, né, é visto super, né, assim, fica com o filme queimado completamente, né, nessa perspectiva, certo? E então o sistema de parceria acaba não dando certo por isso, né? E o governo brasileiro, para tentar apagar essa imagem, vem tentar intervir, e agora é ele que vai fazer toda essa mobilização, porque realmente ficou muito complicado, né, no cenário internacional, né? Todo mundo diz, não vem para o Brasil porque é furada e etc, né? Não vale a pena, né? Mentiras, etc, essas promessas. Tem um livro maravilhoso do Josué Guimarães, que na verdade era para ser uma trilogia, mas ele faleceu antes de terminar, mas o primeiro livro vale a pena ler, acho que ele é em si, né, ele se fecha em si, que se chama Ferro e Fogo, né, e ele conta exatamente a jornada de uma família alemã que foi enganada nesse processo, né, e esses mediadores enriqueciam, né, enfim, enganando então, né, essa população mais empobrecida desses países, certo? Mais tarde a gente vai ter também a chamada Lei de Terras, também que é um ponto bem importante, que aparece muitas vezes em questões de vestibular e que está muito vinculada entre aspas, né, criar um sistema que afastasse esses imigrantes da aquisição de terras, certo? Por quê? Porque, na verdade, a ideia
é que esses, digamos assim, essas propriedades, né, que começaram essa forma de trabalho desses imigrantes, que começaram a adquirir valores e que poderiam, então, começar a comprar terras e fazer concorrência a esses grandes latifundiários do café, começou a incomodar esses grupos. E então, nesse período não havia ainda uma forma, digamos assim, de organização da terra né, com lei, né, com papel, com tudo registrado, etc. Meio que uma coisa meio ocupada, terras meio em aberto, etc., né, vai ocupando aquela coisa toda. A Lei de Terras de 1850 ela é uma medida exatamente que vai proteger, né? Então, quer dizer, não, ele vai impedir que novas terras públicas pudessem se tornar privadas de qualquer forma, só podia ser por compra, não era qualquer um podia realmente comprar, tu tinha que ter todo um registro de fato, né? Não podia ser então por doação, não podia ser por posse ou ocupação, né? Então os preços eram super elevados, quem podia comprar terra era só quem tinha terra mesmo, né? Então nessa perspectiva a gente vai ter essa lei de terras tentando então garantir as melhores terras para quem já tinha as melhores terras e impedir que novos, né, principalmente imigrantes, enfim, pudessem adquiri-las. Isso consolida então o poder oligárquico, né, latifundiário brasileiro que vai dominar toda a política, né, e que domina em grande medida a política até hoje, certo? Então tá, pessoas, continuamos falando um pouquinho sobre o Segundo Reinado no próximo vídeo. Até lá!